Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, logo no início, nós vamos ler todo o capítulo 1, diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que é mais ou menos aproximadamente ali o mês de novembro, mês de dezembro, né? No 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros irmãos, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu povo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Amados, você conhece a história? Se você nunca ouviu falar de Neemias, agora ouviu através do nosso querido Mateus aqui. O povo de Israel era um povo, para a gente entender aonde a gente está situado na história aqui, o povo de Israel era um povo escravizado pelo Egito. Já havia muitos anos em que o povo tinha desobedecido a Deus e os egípcios haviam escravizado. E eles eram escravos já há muitos anos, e Deus levanta Moisés, e através da mão forte de Deus, o povo é liberto da maior potência mundial, que eram os egípcios. Deus faz todas aquelas maravilhas, as 10 pragas, Deus abre o mar vermelho para que o povo possa passar. Depois Deus sustenta o povo durante 40 anos no deserto, onde a Bíblia diz que nem as sandálias dos pés deles se desgastaram, e Deus conduz esse povo a um local onde eles teriam a terra prometida. Várias gerações depois eles entram, conquistam a terra prometida, e ali eles se estabelecem, eles habitam na terra e eles prosperam. São muito prósperos na terra prometida, muito prósperos. Entretanto, apesar dessa prosperidade toda, o povo de Israel passa a ser infiel a Deus.
Mas assim como Deus levanta profetas, homens de Deus, que chegam para a nação e dizem: ei, vocês estão infiéis, vocês estão andando por caminhos que não são os caminhos de Deus. O diabo também levanta os seus profetas, ou seja, os seus falsos profetas, que dizem: ei, não vai acontecer nada, está tranquilo, pode caminhar cada um no seu caminho, pode seguir cada um a sua lei, não tem problema. Você acha que o Senhor ia destruir a terra que Ele mesmo deu? Você acha que o Senhor ia permitir que o povo dele fosse então domado e dominado por alguma outra nação? E as pessoas acabaram acreditando naquilo que é mais conveniente. Então o povo começa a matar os verdadeiros profetas, porque os falsos profetas sempre agradam mais. Ei, aprenda isso. Os falsos profetas sempre vão agradar mais. E é assim na vida. Na vida é exatamente desse jeito. Um pai que exorta o seu filho, ou um pai que diz assim: não, meu filho, não faça isso, não é certo. E o outro diz: filho, tudo bem, pode fazer o que você quiser, filho. Qual você acha que agrada mais ao filho? Né? O pai que deixa tudo. Qual você acha que agrada mais? O pai que olha para o filho, ou a mãe que olha para o filho e diz: ei, desliga esse celular agora e vai estudar. Ou o pai que diz assim: filhão, fica no celular o tempo que você quiser, filho, tá de boa. Qual você acha que é o pai que agrada mais ao filho? Então, da mesma forma, os profetas que chegaram naquela época e falaram: ó Israel, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar ao Senhor, é tempo de reconstruir os seus caminhos, é tempo de recomeçar, Israel. Foram assim banalizados, foram mortos pelos falsos profetas que disseram: ei, continua, cara, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas como a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, cumpriu-se aquilo que o Senhor havia dito. Então Israel é invadida e tomada por Nabucodonosor, e aqui instala-se o Império Babilônico. Nabucodonosor reina durante muitos anos, e depois o Império Babilônico é invadido pelo Império Persa, pelo rei Ciro, que depois vem o rei Artaxerxes I, o rei Artaxerxes II. E aqui nós chegamos então no tempo de Neemias, rei Artaxerxes I. Neemias está servindo como copeiro do rei quando ele recebe a informação dos seus irmãos, né? Na verdade ele recebe uma visita dos seus irmãos. E aí ele pergunta: ei, como é que estão os sobreviventes? E como é que está Jerusalém? Então vem a notícia de que todo o povo estava sofrendo, todo o povo de Israel estava sendo humilhado, e que o muro de Jerusalém havia sido destruído e as portas haviam sido queimadas. Jerusalém era a história de Neemias. Seus pais estavam enterrados lá, sua história estava toda lá, seu coração ainda estava lá, e ele recebe a notícia de que tudo havia sido devastado. Mas mais do que isso, mais do que Jerusalém ser a história de Neemias, Jerusalém era a promessa de Deus para o povo de Israel. Então, queridos, essa história ela tem muitos vieses, ela tem muitas vertentes, mas eu quero falar para vocês, baseado em Neemias, sobre recomeços. Recomeços.
Você já deve ter ouvido várias e várias pregações em cima de Neemias, sobre reconstrução de muros, sobre reconstrução de vidas. Há pouco tempo nós pregamos sobre a questão de muros aqui, os muros que você deve derrubar na sua vida, os muros que você deve levantar e construir na sua vida. Pregamos isso há pouco tempo, está na internet. Se você quiser depois verificar essa pregação, é uma pregação tremenda, uma palavra de Deus para nós. Mas hoje nós queremos, em cima de Neemias, falar sobre recomeços. E detalhe, não é qualquer tipo de recomeço. Presta atenção, é aquele recomeço que agrada a Deus, ou aquele recomeço em Deus. Porque recomeçar, querido, todos nós recomeçamos em determinadas épocas e da forma como nós bem entendemos, mas recomeçar em Deus é diferente. Assim como Jerusalém era uma cidade próxima, próspera, com muros fortes, portas altas, e se tornou uma cidade em ruínas, muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida. Às vezes nós olhamos para o nosso passado e falamos: meu Deus, como era a minha vida no passado, e como está a minha vida hoje? E nós olhamos e dizemos: o que aconteceu para que aquela vida próspera, aqueles muros fortes, se transformasse nisso que eu estou vivendo hoje? Quantas histórias estão sendo assim hoje? Quantas vidas estão sendo não vividas, não plenamente vividas, mas sobrevividas, eu diria até sobrevividas, porque quando a gente fala sobre, ainda dá a ideia de ser acima, mas estão vivendo abaixo da média, simplesmente porque os muros foram derrubados, porque a cidade foi invadida, e porque hoje nós vivemos uma vida em ruínas. Quantas vezes? Muitas vezes são por erros que nós mesmos cometemos por causa dos nossos erros. E muitas vezes nós, por causa desses erros, começamos a andar em caminhos tortuosos, caminhos diversos, e aí sentimos que é hora de recomeçar. Outras vezes não são por erros, mas por acidentes da vida, fatalidades que acontecem. Um ente que morre, um ente que se vai, um acidente, e muitas vezes a nossa vida se vê em ruínas. E aí nós olhamos e dizemos: precisamos recomeçar. Então eu quero falar para vocês de um tipo de recomeço que agrada a Deus. Presta atenção, querido. Todos nós precisamos recomeçar em determinadas áreas da nossa vida. Há pouco tempo, no nosso comunhão e mesa, na nossa reunião de comunhão e mesa, nós fizemos uma brincadeira lá no comunhão e mesa que foi tremenda. Nós fizemos um disco com todas as áreas da nossa vida e nós oramos dizendo: Senhor, escolhe uma área da nossa vida. E aí cada pessoa ia e rodava o disco, e o disco ficava rodando e ele caía em uma área da vida dessa pessoa. Acho que foi na casa da irmã Fernanda, né? E aí quando caía naquele local, a pessoa tinha que falar como é que estava a vida dela naquela área. Foi tremendo, foi tremendo. Como Deus colocou o lugar certo, né, da vida da pessoa. E assim nós podemos abrir um pouco a nossa vida para os nossos irmãos e detectar aquilo que estava ruim na nossa vida ou que poderia melhorar, e nós falamos, e nós oramos, e nós nos confraternizamos, e foi tremendo aquilo. Pena que nem todo mundo participa, mas foi tremendo, tremendo. Cada área da nossa vida estava ali naquele círculo em que quando você rodava, Deus mostrava diretamente na sua vida aquele ponto que você poderia melhorar. E assim é a nossa vida. Sempre existe uma área da nossa vida que nós precisamos recomeçar. Sempre.
E até tentamos recomeçar, mas hoje, baseado no exemplo de Neemias, nós vamos apresentar e nós vamos conhecer como recomeçar aos modos e aos moldes de Deus. Então, querido, voltando para o nosso texto original, Neemias capítulo 1, nós podemos observar algumas coisas, e a primeira coisa que nós podemos aprender é o que o texto diz lá nos versos 2 e verso 3, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. A primeira coisa que Neemias faz é manter-se informado acerca daquilo que é interesse dele. Primeira coisa que Neemias faz é ter ciência e ter consciência do que está acontecendo. Ei, muitas vezes tem áreas, e muitas áreas, às vezes não são poucas áreas da nossa vida que estão acabadas, que estão destruídas, e nós queremos é esquecer. Sabe por quê? Quem já fez uma reforma aqui na sua casa? Dá trabalho. Dá trabalho. Quando você começa a ver aqueles homens quebrando a parede, quando você começa a ver a coisa piora, na verdade. Tá ruim e depois piora. E quando está no auge de tudo quebrado, tem horas que você diz assim: meu Deus, para que eu fui começar essa reforma? E você olha para aquilo tudo quebrado e você diz assim: parece que não estava tão feio como está agora. Então toda reforma nos leva primeiro a algo talvez pior, porque você vai mexer naquilo que está ali, está ruim, mas que você já se acostumou com aquela imagem. Mas depois que fica pronto, você diz assim: valeu a pena. Oh, que maravilha! Outro ambiente, outra vida. Agora eu posso recomeçar. Na nossa vida é do mesmo jeito. Então o que Neemias faz quando ele recebe os seus irmãos é tomar consciência de como está, como as coisas estão. Ei, você tem tomado consciência de como as coisas estão na sua vida, em todos os níveis: nível financeiro, nível espiritual, nível pessoal, nível familiar, nível profissional, de trabalho. Você tem tomado consciência como é que está? Na psicologia, principalmente na psicanálise, a primeira coisa que o psicanalista faz é te conduzir do inconsciente para o consciente, porque através do seu consciente você começa a ter ciência, e através dessa ciência do problema você começa a ter cura dela. Então o que Neemias está fazendo aqui é tomando ciência do que está acontecendo. Então, queridos, estejam atentos para as áreas da vida de vocês. Quando você detectar que existe algo que precisa ser melhorado, não tarde, não deixe para depois. Se o teu casamento está dando sinais de que de repente ele pode haver alguma discussão, alguma coisa, resolva, peça ajuda. Se a tua vida profissional está dando sinais, ei, resolve. Se a tua vida pessoal, se a tua saúde está dando sinais, resolva. Não fique dando desculpas. Inicie rapidamente o recomeço dessa área. Então essa foi a primeira coisa que Neemias fez. Ele recebe os irmãos e diz: ei, como é que estão as coisas? É o tipo da pergunta que nós precisamos de vez em quando responder para nós mesmos. Perguntar e responder: ei, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas aí dentro? Ei, muitas vezes pessoas que a gente nem tem noção, extrovertidas, mas as coisas por dentro não estão bem e não resolvem, não recomeçam. Outra lição importante em Neemias é que Neemias sentiu a dor do próximo.
Amados, olha só, Neemias estava muito bem em Suzã. Ele havia sido levado cativeiro. Agora Neemias era um funcionário público, tá? Funcionário do rei, comia o melhor da comida. Então ele experimentava a comida do rei, comia a comida do rei, né? Bebia dos melhores vinhos do palácio, morava no palácio, viajava com o rei e tinha um emprego invejado. Não era de se admirar se Neemias olhasse e falasse assim: ei, como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Falasse: cara, estão sofrendo e estão sendo humilhados. Poxa, que pena. Ou talvez, pior ainda, olha só como é que nós somos cristãos, né? Ei, como é que estão nossos irmãos lá em Jerusalém? Estão sofrendo, estão sendo humilhados. Graças a Deus que o Senhor me poupou. O Senhor é bom. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Não é assim que nós pensamos? Não é assim que nós somos cristãos? Obrigado, Senhor, porque eu não fui atingido. Mas Neemias não. Neemias sente a dor do próximo, a dor daquele que está lá sofrendo. Quando Neemias soube que os sobreviventes estavam em grande sofrimento e humilhação, e que os muros da cidade de Jerusalém estavam derrubados e as portas haviam sido queimadas, Neemias chora. A Bíblia diz que Neemias chora. Então aqui vem a segunda coisa. Todo recomeço à moda de Deus, ele passa por quebrantamento e passa por choro. Quer recomeçar a tua vida? Se não for por quebrantamento e por choro, cuidado. Quem recomeça simplesmente por recomeçar tem a probabilidade muito alta de cometer os mesmos erros. Mas quem recomeça por quebrantamento e choro no Senhor tem a esperança de agora acertar nele. Então se você quer recomeçar a sua vida e ainda não chorou e ainda não se quebrantou, cuidado. A probabilidade de você errar e cometer os mesmos erros do primeiro relacionamento, os mesmos erros da primeira tentativa são enormes. Mas quando você chora, quando tem quebrantamento, quando tem mudança de casca, quando tem vaso quebrado, então, querido, a probabilidade de um recomeço diferente nele é muito maior. Quantas pessoas a gente recebe que está no 3º, 4º casamento e a gente olha e diz: cara, o 5º vai ser do mesmo jeito. Não, pastor, vai ser diferente. Cara, cadê o quebrantamento? Cadê o choro? Cadê a mudança de atitude? Cadê as coisas que deveriam acontecer? Onde estão? Sabe de uma coisa? Todo recomeço que não é um recomeço por quebrantamento, ele vai te levar ao mesmo fim da história anterior, porque passa a girar em círculo. Muita gente tem a primeira dificuldade no seu casamento, aí larga a esposa e diz: eu vou tentar uma coisa nova, porque eu já não a amo mais, o amor acabou. Ei, a maior mentira do diabo é dizer que o amor acabou. Deixa eu te dizer uma verdade, querido. Vou cortar essa parte lá da... Deixa eu te dizer uma verdade, querido. O amor nunca acaba. Pastor, ouvimos isso, eu e a Regina, várias vezes, e sempre demos a mesma resposta: pastor, nós vamos nos separar porque o amor acabou. Ei, o amor nunca acaba. O amor só vai acabar quando você morrer
e se você for para o inferno. Porque se você morrer e for para o céu, aí é que você vai conhecer o verdadeiro e sublime e pleno e perfeito amor. O amor nunca acaba. O amor, ele é redirecionado. Você casa amando aquela mulher, aí de repente você passa a amar a sua vida de solteiro, você passa a amar novamente aquele retorno daquela pseudo-liberdade que você tinha. Então você redireciona. E sabe o que a gente faz quando é casado? Recomeça e diz: ei, volta para cá, cara. Redireciona o teu amor para a mulher da tua mocidade. Redireciona o amor para aquela que você casou. Redireciona o amor para aquela que está construindo com você. Redireciona. Está entendendo que é um recomeço? E aí você se quebranta, você chora, você pede perdão, e aí você recomeça da forma correta. É assim. O verso 4 diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Olha a reação de Neemias. Onde estão as lágrimas dos cristãos? Onde estão as lágrimas dos cristãos? Onde está o quebrantamento que agrada a Deus? Será que os nossos corações não estão petrificados? E quando o coração está petrificado, passamos a não perceber aquilo que precisa ser recomeçado, aquilo que precisa ter um recomeço nele. Uma das passagens que mais me chama a atenção na Bíblia é quando Deus está falando do fim dos tempos, e Ele diz: e haverá choro, e haverá guerras, e nações virão contra nações. Até aí tudo já está acontecendo, mas Ele diz: e o coração do homem se esfriará. Uau, aí eu digo: Senhor, agora o Senhor mexeu comigo. Guerras eu não posso fazer nada, nações contra nações eu não posso fazer nada, mas quando o Senhor diz que o coração do homem se esfriará, aí, Senhor, o Senhor mexeu comigo. O meu coração está nesse meio, Deus. Eu pergunto isso a Ele: e se o meu coração estiver nesse meio, Deus, me mata antes disso acontecer. Me mata, Deus. Me leva para perto de Ti antes que isso aconteça. Porque, Senhor, eu não quero que o meu coração se esfrie diante de Ti, Pai. Eu não quero, Senhor. Ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos e faz assim, Pai. Mas cadê as lágrimas dos cristãos? Cadê? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Pega essa verdade. Pega essa verdade no teu coração. Uma boa pessoa boa, ela sente a dor do próximo. Mas o cristão, ele sente a dor de Deus. Se você não está sentindo a dor de Deus, você não é um cristão. Você não está sendo um cristão. Porque o cristão, ele não sente só a dor do próximo, ele sente a dor de Deus. Por isso que o cristão não peca. Não é porque ele seja perfeito, não, porque nenhum de nós somos. O verdadeiro cristão, quando ele está indo para o pecado, ele começa a sentir a dor de Deus. E aí ele diz: não vale a pena. Não vale a pena entregar dor para aquele que me entregou vida. Não vale a pena. O que Neemias estava fazendo aqui, quando Neemias se senta e chora, ele está sentindo a dor de Deus, porque Jerusalém era a cidade prometida por Deus para o povo dele. Aqui Neemias está sendo um cristão antes da vinda de Cristo, e olhar e falar: Senhor, eu sinto a tua dor, Pai, eu sinto a tua dor. Então pega isso. Um cidadão,
Um homem bom, ele sente a dor do próximo. Mas o cristão, ele precisa sentir a dor de Deus. E aquilo que é a dor de Deus precisa ser a sua dor. Há pouco tempo eu realizei um casamento e eu disse: olha, vocês agora vão ser um. O que significa ser um? Significa que a dor dela agora é a sua dor. Significa que a dor dele agora é a sua dor. Significa que a alegria dela agora é a sua alegria. Significa que a alegria dele agora é a sua alegria. Que o seu objetivo é o objetivo dela. Que o objetivo dela agora é o seu objetivo. E aí quando Jesus olha e diz: eu e o Pai somos um. O que ele estava querendo dizer era que estava dizendo: o que dói no coração do meu Pai, dói no meu coração. Mas o que alegra o coração do meu Pai, alegra o meu coração. Eu ouço muitas frases por aí: precisamos ter empatia com o próximo, né? Precisamos ter empatia com o próximo. Mas eu nunca ouvi a frase: nós precisamos ter empatia com Deus. Não é errado você ter empatia com o próximo, não, querido. Mas é errado você perder a empatia de Deus, a empatia com Deus, por causa da empatia com o próximo. Aí sim, aí é errado. Você sabe que a empatia, talvez você diga assim: eu sei, pastor, empatia é se colocar no lugar do próximo, do outro. Mas eu quero trazer uma nova perspectiva de empatia para você. Neemias, quando soube que seus irmãos estavam sofrendo e passando por humilhação, ele passou dias lamentando, jejuando e orando. Empatia não é você só se colocar no lugar do próximo. Aliás, eu diria até que empatia, tem muita gente adoecendo porque está sendo empática demais. E aí imagine um médico que recebe no seu consultório 20 doentes por dia. E ele é um médico empático. Então o que ele faz? Ele se coloca no lugar de 20 doenças diferentes. E ele vai para casa ao final do dia, levando para casa 20 doenças. Imagine um psicólogo que recebe 20 problemas mentais, problemas cognitivos durante o dia, chega em casa levando esse problema. Por quê? É um psicólogo empático. Empatia talvez não seja tanto se colocar no lugar do outro, mas empatia seja amar o outro sem precisar se colocar no lugar dele. Talvez a melhor empatia seja você amar o outro sabendo onde é o seu lugar. Talvez a melhor empatia seja você amar o outro sem precisar sair do seu lugar. Sabe por quê, queridos? Porque quando você sai do seu lugar e se coloca no lugar do outro, é muito bom. Mas quando você ama o outro, estando no seu lugar, é mais fácil você puxar o outro para o lugar que você está. Jesus nunca precisou entrar no lugar do outro para ser empático. Jesus sempre se manteve no seu lugar, mas amou todas as pessoas. Então eu queria trazer essa reflexão para que você entenda que empatia é muito mais de você entrar no lugar do outro, mas você amar o outro dizendo: ei, eu te amo mesmo assim, mas eu não preciso ir aí. Eu não preciso chegar aí. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher adúltera, Jesus ama de uma forma tão grande que constrange todos os outros. E aqueles que chegam perto da mulher na intenção de lançar a primeira pedra são constrangidos de tal forma que eles largam a pedra e dizem: meu Deus, deixa eu ir embora. E Jesus olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores?
Ela disse: não ficou nenhum, Senhor. Aí Jesus diz: eu também não vou te acusar. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou entrar nesse lugar de empatia, nem com você, nem com eles. Não é empatia de ir junto, mas dizer assim: eu não vou entrar no lugar deles, nem no seu, querido. Eu não vou lançar a primeira pedra, nem vou entrar em lugar de adultério. Eu vou permanecer no meu lugar. Agora vai, não peques mais. Então aprenda a amar sem precisar sair do seu lugar. Ou melhor, aprenda a amar puxando a pessoa que está morrendo ou que está indo para o lugar onde você está, para um lugar seguro, para um lugar de acolhimento. O acolhimento não é você ir até ela, acolhimento é trazê-la para onde você está. Amém? Neemias, quando soube que seus irmãos estavam sofrendo por humilhações, ele passou dias lamentando, jejuando e orando. Agora presta atenção, queridos. Existe uma diferença entre lamentar e murmurar. Sabe onde é que está a diferença? No coração. Na lamentação existe uma dor de inclusão no processo que dói. Na murmuração não há dor, mas há uma acusação. Você se exclui do processo e acusa quem está no processo. É mais ou menos assim. Lá na lamentação você entra no barco e lamenta junto. Pastor, mas o senhor não disse que eu não preciso ir até lá? Querido, você não precisa ir até lá, mas o teu sentimento precisa sentir a dor do outro. Lembra que foi a primeira vez? Você precisa sentir a dor do outro sem chegar e sem entrar naquele lugar. Então na lamentação você entra no barco e sente as ondas do barco. Na murmuração você não entra no barco, você só critica quem está no barco. Eu quero fazer um parêntese aqui para que vocês tenham muito cuidado. Eu falei isso no domingo passado, vou repetir agora e vou dar até um outro exemplo. Há um tempo atrás o candidato A ganha e o candidato B perde. O que acontece? O Brasil se divide. Não sei vocês, mas me incluíram um monte de grupos de WhatsApp. E claro que eu fui incluído nos grupos dos cristãos, como cristão eu sou. E estou lá acompanhando as notícias. E aí o que acontece? O mesmo ódio que B tinha de A tem de B. E eu olhava aqueles grupos e dizia: cadê o amor desse povo? Cadê o cristianismo desse povo? Aí sabe o que está acontecendo agora? Eu saí de todos os grupos, mas agora de vez em quando eu recebo uma notícia: governo faz isso, isso e isso. Faz o L. Eu digo: cara, isso aqui é murmuração, isso aqui não é lamentação. Precisa ser exortado uma pessoa dessa. Ou você não está no barco, querido. Ou você não está no barco. Primeiro precisamos respeitar as autoridades. E segundo, não é uma crítica que vai reconstruir esse país, mas é lamento e choro. É lamento e choro. Então, a partir do momento que eu vi as pessoas dizendo assim: eu tenho ódio do candidato A, e a outra chegava e dizia assim: eu tenho ódio do candidato B. E eu ouvia cristãos dizendo: ah, meu Deus, se o candidato B morresse não sei o que. Eu dizia: que isso? Não. Nós estamos nos contaminando. E no domingo passado eu falei dessa guerra de Israel, que está acontecendo em Israel. Independente do que aconteça, queridos, guarda o teu coração. Porque você vai ouvir notícias que as notícias vão querer te levar a um lugar de ódio. Seja para A, seja para B. Guarda o teu coração para que você não tenha ódio no teu coração. Guarda o teu coração. Vamos lamentar, vamos orar e vamos jejuar. Vamos tomar Neemias como exemplo. Presta atenção.
Neemias recebe a notícia de que estavam maltratando. Aí, olha só, olha o que Deus está mandando agora para a gente. Neemias recebe a notícia de que o seu povo está sendo maltratado, humilhado. Neemias recebe a notícia de que a cidade da promessa estava com os muros quebrados, os muros totalmente destruídos e as portas queimadas. Ei, Neemias era a pessoa que tinha mais condições de envenenar o rei. Uau! Olha o que Deus está mandando para a gente hoje. Era o que tinha mais acesso para envenenar o rei, era Neemias. Então o que Neemias podia fazer? Está acabando com o meu povo? Destruiu as portas da minha cidade? Eu vou envenenar esse cara. Ninguém vai saber. Aliás, o trabalho de Neemias era esse, porque naquele tempo muito rei morria envenenado. A forma mais fácil de você matar um rei naquela época era envenenando ele. Por isso eles tinham os provadores oficiais. Era só Neemias provar, depois provar, colocasse e mandasse. Mas Neemias não deixa o ódio entrar no coração dele. Então o que Neemias faz? Neemias lamenta, ele entra na história, ele jejua e ele ora. Na Bíblia a gente consegue ver vários exemplos de lamentação e vários exemplos de murmuração. Cuidado, querido. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura verdadeiros murmuradores. Existe um livro dedicado às lamentações. Mas o povo que murmurou morreu no deserto. E agora vem aquele spoiler que eu lancei para vocês lá no grupo de membros da casa de oração. Transforme a sua murmuração em lamentação, porque a murmuração é você tentando mudar algo, mas a lamentação é você abrindo o coração para que Deus mude algo. Uau! Uau! A murmuração é você tentando incutir o seu desejo na situação. A lamentação é você se abrindo para o desejo de Deus através daquela situação. Murmuração é você tentando mudar algo. Lamentação é você permitindo que Deus mude algo. Na murmuração você tira o seu coração do processo. Na lamentação, você inclui o seu coração no processo. Agora, sabendo disso, querido, sabendo o que é lamentação, o que é murmuração, vamos ler de novo o que Neemias disse. Passei dias, quando ele soube da notícia, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Consegue perceber o coração de Neemias agora? Consegue reler toda essa passagem? Essa é a verdadeira empatia. Essa é a verdadeira empatia. Agora preste atenção em uma coisa. Agora nós vamos ler a Bíblia em 3D espiritual. Vamos começar a pregar agora. Olha o capítulo 2 do livro de Neemias. Neemias 2:1 diz assim: no mês de Nissan, tá? Então só para a gente ter uma base aqui, gente, olha só. Neemias recebe a notícia no mês de Quisleu, que era mais ou menos novembro e dezembro. Aqui já é no mês de Nissan. Significa o quê? Mês de Nissan era mais ou menos mês de março, mês de abril, tá? Então ele ficou de novembro até março, novembro até abril, jejuando e orando. Então no mês de Nissan, do 20º ano, aí você diz: pastor, mas como é que era novembro do 20º ano, março do 20º ano? É porque os anos lá passavam diferentes. Não passava exatamente de dezembro para janeiro. Mas foi assim, aproximadamente de novembro a março, ou de dezembro a abril, que Neemias ficou jejuando e orando. Quebrantado. Então no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes,
Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Ei, primeira coisa que me chama a atenção aqui no versículo 1, querido, Neemias era Neemias. Neemias não está na Bíblia por acaso, não. Neemias nunca tinha estado na presença do rei triste. Que flecha no meu coração. Entrou com os 2 pés no meu coração. Tenta ver isso em 3D, querido. Neemias lá atrás do palácio, de repente, Neemias, o rei está te chamando. O rei está me chamando. Que maravilha. Pois não, meu rei. Que desejas? Neemias, traga vinho. Pois não, meu rei. Meu rei está querendo vinho. Que maravilha, servir ao meu rei. Vou botar qual é o melhor aqui? Opa, o melhor vinho é esse. Vou provar. Tá uma maravilha. O meu rei vai gostar do vinho que eu vou servir. Rei, tá aqui. Esse é o vinho tal, o melhor que temos. Mas temos tal também. Se o senhor preferir, não, Neemias, esse vinho está bom, tá ótimo, rei. Mais alguma coisa o meu rei quer? Não. A Bíblia diz que Neemias nunca entrou na presença do rei triste. Senhor, perdão por quantas vezes eu entrei na tua presença triste, Pai. Perdão, Senhor, por quantas vezes eu não me alegrei em me ajoelhar, orar e entrar na tua presença, Pai. Perdão, Senhor, pelo meu coração, Pai. Perdão, Senhor. Me perdoa. Nessa área, Pai, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar nessa área, Senhor. Percebe? Percebe? Você sabia que você está na presença do Pai agora? Você sabia que você está na presença do Rei agora? Você sabia disso? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Se você perdeu a alegria de alegrar-se na presença do Rei, está aí um grande motivo para você recomeçar. Está aí. Está aí. Sabe o que você pode fazer, querido? Pega um cartaz desse e bota: Neemias nunca entrou na presença do rei triste. Coloca lá no teu quarto, coloca lá no banheiro, coloca onde for. E toda vez que você lê aquilo, você diz: Senhor, hoje eu vou entrar na tua presença alegre. Hoje eu vou alegrar o meu coração para entrar na tua presença. Faz isso. Recomeça se alegrando ao entrar na presença do Pai. Neemias nunca tinha entrado triste na presença dele. E a alegria de Neemias foi tão contagiante a ponto do próprio rei reconhecer a tristeza do coração de Neemias. O Salmo 122, verso 1 diz algo maravilhoso. Diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então imagina uma pessoa chegando para você e falar: ei, vamos para a igreja hoje. Aí você se alegra com o coração daquela pessoa que diz: vamos para a igreja hoje. Mas sabe o que acontece? Ou não, hoje não, tem uma nuvenzinha bem ali, pode ser que chova. Somos assim, né? Vou hoje não, fiz a faxina na minha casa, eu estou quebrado hoje. Ei, querido, você vai correr uma maratona ou vai para a igreja? Vou não, estou tão cansado. Não, mas não estou te chamando para ir correndo não, a gente vai de carro. Moto Uber, né? Tem um monte de coisa hoje. Mas cadê aquela alegria? Puxa vida, eu vou entrar na presença do Pai. Que maravilha, que coisa fantástica. Amados, eu queria sugerir que o nosso recomeço tivesse início na alegria de estar na presença do Pai. Podemos parecer ser poucos, mas eu tenho certeza que essa alegria, ela vai contagiar o coração do Pai.
Neemias tinha tanta alegria de estar na presença do rei, que quando ele pede para viajar, olha que coisa maravilhosa. Ele tinha tanta alegria de estar na presença. Primeiro que ele contagiava o rei com a alegria dele, a ponto de o dia que ele chegou na presença do rei, o rei disse assim: ei, o que está acontecendo? Cadê aquela alegria? Já pensou se o rei chegasse hoje para você e dissesse assim: minha querida Vera, o que está acontecendo? Cadê a sua alegria? Minha querida Adelita, o que está acontecendo? Cadê a sua alegria? Meu querido Gildo, o que está acontecendo? Cadê a sua alegria? Sabe o que o rei estava dizendo? A sua alegria é importante para mim. Eu gosto de ser servido com alegria como você tem me servido. Mas mais do que isso, querido, mais ainda, a alegria de Neemias era tão contagiante ao rei, era tão importante ao rei, que quando Neemias pede para viajar para reconstruir os muros de Jerusalém, o rei agora vai escancarar o coração dele para Neemias. Sabe o que ele diz para Neemias? Tá, Neemias, eu autorizo você ir, eu lhe dou todas as condições de ir, como disse o Mateuzinho aqui. Você vai ter cartas do rei, assinadas pelo rei, com o carimbo do rei, para conseguir madeira para reconstruir as portas, para conseguir homens para trabalhar. Você vai ter tudo isso. Mas Neemias, quando é que você volta? Uau, cara, quando eu li isso eu disse: uau, Senhor, que maravilha. Quantos empregados você acha que o rei tinha? Quantos servos você acha que o rei tinha? Quantas pessoas você acha que queriam servir ao rei como copeiro? Mas o rei olha para Neemias e diz: Neemias, quando é que você volta? Para encerrar, tira o nome Neemias, coloca o teu. Ei, quando é que você volta? Eu vou sentir, ou eu estou sentindo a tua falta. Estou sentindo a tua falta. Filho, você quer ir? Pode ir, filho. Eu te dou todas as condições de ir. Olha a relação do rei com Neemias para o pai do filho pródigo. Você quer ir? Você vai ter parte da minha herança para você ir. Mas filho, quando é que você volta, filho? Hein? Me dá uma data. Sabe por quê, filho? Eu já estou ansioso pela tua volta. O coração do rei se escancara agora, dizendo: Neemias, vá. Mas quando é que você volta, meu filho? Quando é que você volta? Nesse momento o rei está dizendo: quando você voltará? Por que você está tão distante? Ei, eu estou te esperando. Quando terei de novo a alegria do teu coração em estar na minha presença? Vem recomeçar comigo uma história de amor e de alegria. Então, nessa história de recomeços, eu quero finalizar dizendo uma coisa para você, querido. Não foi Neemias que propôs o recomeço. Enquanto Neemias está trabalhando no recomeço de Jerusalém, o rei está propondo o recomeço de Neemias com ele. Nesse momento o rei está propondo para você, querido: ei, vem recomeçar comigo. Vem da forma certa. Pode subir o louvor. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando eu li essa passagem, e quando eu vi que toda vez que Neemias entrava na presença do rei com o coração alegre, chegou a contagiar o rei, eu disse: Senhor,
a minha oração, e eu vou começar um lamento, um jejum e uma oração por isso, é que a tua igreja, porque nada aqui é meu, é que a tua igreja alegre-se na tua presença. E se tem uma coisa que eu vou pedir a Deus, é que essa igreja seja uma igreja que se alegra em estar na presença do Rei. Se o teu coração ainda não tem isso, é hora do recomeço. E nós vamos recomeçar todos juntos. E aí é onde vai a empatia. Nós vamos buscar todos aqueles que não estão conseguindo se alegrar na presença do Rei, a ver a majestade do Rei. E eu quero finalizar com a frase que eu falei no domingo passado, que eu estou mastigando essa frase até hoje. Toda adoração é proporcional à revelação. Lembram disso? Você só adora aquilo que é revelado para você de volta. Por isso você vê gente se quebrantando e você vê gente parada, porque são revelações diferentes. Por isso que quando Jesus estava naquela casa, ceando com aquelas pessoas, a mulher vem, se prostra aos pés dele, quebra o vaso e inunda aquele ambiente com aquele perfume. E as pessoas não entendem por quê? Porque ela estava tendo uma revelação, aqueles homens estavam tendo outra, e só ela estava a ponto de adorá-lo. Toda adoração é proporcional ao nível de revelação que você tem. Senhor, aumenta a nossa revelação da tua glória. Senhor, aumenta o nível de revelação de quem tu és. A Bíblia diz que quando os amigos de Jó chegaram e viram o sofrimento de Jó, a Bíblia diz que eles passaram 7 dias olhando sem dar uma palavra. Uau! Sabe o que isso quer dizer? Que eles tiveram uma revelação do nível do sofrimento que o ser humano pode chegar, a ponto de passar 7 dias olhando sem dar uma palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa igreja vai chegar num nível de revelação da glória de Deus tão grande, que nós vamos passar meses, anos, séculos olhando para a glória de Deus e dizendo: uau, que glória é essa? Uau, eu quero adorar. Sabe por quê? Porque se o sofrimento do homem te leva 7 dias sem comer, sem beber, olhando para aquele sofrimento, para poder revelar, por uma revelação de um sofrimento, imagine a revelação da glória. Por isso que a Bíblia diz que os 24 anciãos ficam: santo, 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 porque eles estão tendo só a revelação da glória, querido. Sabe do que você precisa? Pastor, eu preciso de um salário melhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pastor, eu estou precisando de saúde. Pastor, eu estou precisando de um marido. Pastor, eu estou precisando de uma casa nova. Pastor, eu estou precisando de roupa nova. Ei, para! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor, então como é que está me faltando isso? Ei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não leva para o lado material não, querido. A gente tem a mania de ler esse versículo e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, mas está me faltando algo. Está me faltando um marido. Ei, está me faltando uma casa. Ei, está me faltando um emprego. Ei, está me faltando um salário. Não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele eu serei pleno para ser quem realmente eu sou, para ser realmente quem Ele me fez para ser. É isso que o Salmo 23 diz. Então nunca mais diga: está me faltando isso, está me faltando aquilo. Diz assim: Senhor, dá-me a revelação de quem Tu és. Dá-me a revelação de quem Tu és. E aí, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Onde há luz, ninguém fica olhando para as trevas, porque a luz dissipa as trevas.
Sabe por que você está olhando para as trevas? Sabe por que você está com o seu olhar fixo nas trevas? Porque você não está enxergando, não está tendo revelação da luz. Mas quando a luz se revela, as trevas se dissipam. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Tempo de recomeço dessa casa, Pai. Nós queremos recomeçar, Senhor, primeiramente tendo a revelação de quem Tu és. Nós queremos recomeçar, Senhor, nos alegrando na Tua presença. Obrigado, Pai, por tudo. Louvado seja o Teu nome, Pai. E, Senhor, recebe o coração de cada um aqui presente, Pai. Aqueles que entenderam, aqueles que quebraram seus vasos nessa ministração, e aqueles que estão decididos, Pai, a se alegrar na Sua presença, Pai. Que esses sejam aqueles que estão conosco, Pai, para continuarmos a caminhada, Senhor, até a Nova Jerusalém, até a reconstrução dos muros da cidade prometida, e termos um tempo realmente, Senhor, na Tua presença. Enquanto isso não chegar, nos alegraremos na Tua presença da mesma forma, Senhor, e estaremos sempre dispostos, Senhor, a recomeçar da maneira como o Senhor quer. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus.